Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir num módulo teórico acerca da Lei 10.871 de 2004, a lei que dispõe sobre o plano de carreira das agências reguladoras, ou seja, a organização dos cargos públicos efetivos das agências reguladoras e o seu plano de carreira, a forma de ingresso, a forma de desenvolvimento funcional no plano de carreira aqui das agências reguladoras, disciplinado pela Lei 10.871, tá bem? Então, Lei Federal 10.871 de 2004, que dispõe as carreiras e a organização dos cargos públicos efetivos das agências reguladoras. Muito bem, antes de ingressarmos na lei propriamente dito, vale a pena falar um pouco do que se trata uma agência reguladora. Veja, nós tivemos uma mudança na posição estatal, na posição do Estado. Por quê? Até um certo ponto, o Estado prestava diretamente os serviços públicos, né? E com o tempo, com o passar dos anos, com as privatizações, muitos serviços públicos que antes eram prestados diretamente pelo Estado, eles passaram a ser prestados pelo setor privado. Foram serviços públicos, então, concedidos, foram serviços públicos delegados para o setor privado. Daí que a posição do Estado teve que mudar. Antes, ele era o prestador do serviço público. Agora, ele passou a fiscalizar a boa prestação desses serviços públicos pelo setor privado. E daí o Estado sentiu a necessidade de criar agências reguladoras, entidades de direito público que então regulassem a boa prestação desse serviço público, atuassem no controle, na fiscalização desses serviços públicos que foram objeto de concessão, de delegação para o setor privado. E daí sim surgiram estas entidades de direito público conhecidas como agências reguladoras, tá? Nós temos várias agências reguladoras atualmente. Nós temos a ANAC, a ANP, a ANTT, a ANEEL, a ANS, a Anvisa. Então, todas estas entidades de direito público, elas foram criadas para o controle, a fiscalização, né, dos serviços públicos que o Estado delegou para a iniciativa privada, tá? E, sendo entidades da administração pública, elas possuem uma organização dos seus cargos disciplinadas pela Lei 10.871 de 2004, que vamos ver agora nesse nosso módulo teórico, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma agência reguladora? Bom, é uma entidade da administração pública indireta, tá? Elas foram constituídas como autarquias, né? São autarquias, mas são consideradas autarquias de natureza especial. Por quê? Porque elas se distinguem um pouco das autarquias comuns, né? As autarquias comuns, elas são criadas pela administração pública direta, através de lei, para prestar um serviço público, né? De forma descentralizada, prestarem um serviço público. Já as agências reguladoras, elas são constituídas pelo Estado, elas são constituídas pela administração pública direta para o controle, a fiscalização de um serviço público que foi objeto de delegação para iniciativa privada. Então, as agências reguladoras, como autarquias, elas não prestam diretamente o serviço público, mas elas foram constituídas com a missão, com a atividade típica de fiscalização, controle, regulação dos serviços públicos que foram, então, delegados para o setor privado.
tá bem? Então, conceito é uma entidade da administração pública indireta constituída sob a forma de uma autarquia, possui, portanto, personalidade de direito público e são regidas por disciplina específica, com prerrogativas especiais, o que as distingue das autarquias comuns, por isso que são conhecidas como autarquias especiais. São criadas para desempenhar, de forma descentralizada, funções típicas do Estado de regulação, fiscalização e intervenção nos serviços públicos, atividades, bens que foram objeto de transferência para o setor privado. Então, essas são as agências reguladoras. A Lei 10.871, de 2004, é uma lei importante. Ela cai em qualquer concurso público para uma agência reguladora, né? Então, nos últimos anos, as agências reguladoras estão abrindo várias oportunidades, vários concursos públicos, e a Lei 10.871 está presente sempre como conteúdo programático e certamente questões da tua prova. Então, vamos à Lei 10.871. Vamos lá? Bem, primeiro ponto. As agências reguladoras, elas possuem servidores públicos efetivos, né? Por quê? Porque a agência reguladora é constituída na forma de uma autarquia. Sendo uma autarquia que pertence à administração pública indireta, sendo uma autarquia, o regime jurídico adotado no âmbito desta entidade para disciplinar os seus servidores é o regime estatutário, que no âmbito federal é disciplinado pela Lei 8.112, e é o que dispõe o artigo 6º da Lei 10.871. O regime jurídico dos cargos e carreiras das agências reguladoras é o regime jurídico instituído pela Lei 8.112. Então, quando você ingressa numa agência reguladora, através de concurso público, a tua investidura será em cargo público, porque no regime da Lei 8.112, nós temos o regime estatutário, o regime em que o sujeito é aprovado em concurso público e preencherá e será investido num cargo público. Os cargos públicos previstos na Lei 8.112, os cargos públicos efetivos, tá? Eles exigem para o seu ingresso concurso público de provas ou provas e títulos. E de acordo com o artigo 6º da Lei 10.871, nas agências reguladoras aplica-se a Lei 8.112 com exceção de um instituto. Pode ser uma questão da tua prova, hein? Qual é o instituto da Lei 8.112 que não se aplica nas agências reguladoras? O Instituto da Redistribuição. O Instituto da Redistribuição de Cargos previsto na Lei 8.112 não é aplicado, não pode ser usado, adotado de uma agência reguladora para outra agência reguladora. O Instituto da Redistribuição, ele tem previsão no artigo 37 da Lei 8.112, e trata-se do deslocamento de um cargo de provimento efetivo. O cargo pode estar ocupado ou vago no âmbito do quadro daquela entidade, e esse cargo pode ser deslocado para outro órgão ou outra entidade, desde que no âmbito do mesmo poder. Então, cargos públicos do âmbito federal, cargos públicos regidos pela Lei 8.112, poderão ser redistribuídos, né, para ajustamento de pessoal, né, para melhoria ali do fluxo de trabalho. Os cargos públicos poderão ser redistribuídos de um órgão para o outro, de uma entidade para outra, desde que respeitado o mesmo poder. Então, por exemplo, o Poder Judiciário Federal,
ele pode deslocar um cargo do TRT Minas para o TRT do Rio Grande do Sul, né? O Poder Executivo pode deslocar cargos de um ministério para outro. Isso se chama redistribuição, né? Que obedece a alguns preceitos, como interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, mesmo nível de escolaridade, compatibilidade entre as atribuições dos cargos desempenhados nas entidades. Então, respeitados esses preceitos, a administração pública pode redistribuir, promover o deslocamento de um cargo para outro órgão ou entidade, desde que seja no âmbito do mesmo poder. Pois a Lei 10.871, ela veda a possibilidade de redistribuição de cargo no âmbito das agências reguladoras. Então, por exemplo, um cargo da ANS não pode ser redistribuído para a ANAC. Isso não é permitido, é expressamente vedado no artigo 6º da Lei 10.871 de 2004, tá bem? Então, primeiro ponto, no âmbito das autarquias, aplica-se que lei? A Lei 8.112. Ao estudar a Lei 8.112, já no artigo 1º, você tem o seguinte, que o regime jurídico definido pela Lei 8.112 aplica-se a quem? A servidores públicos civis do âmbito da União, das autarquias, inclusive as autarquias de natureza especial e fundações públicas federais. Então, quem seriam as autarquias de natureza especial que o artigo 1º da Lei 8.112 menciona? As agências reguladoras. Então, a Lei 8.112 é aplicada como regime jurídico, foi escolhida como regime jurídico a disciplinar os servidores do âmbito das agências reguladoras, das autarquias especiais. Então, aplica-se a Lei 8.112, com exceção de um instituto. Qual? O da redistribuição, tá bem? Previsto no artigo 37 da Lei 8.112. Este instituto não pode ser usado no âmbito das autarquias, das agências reguladoras, das autarquias de natureza especial. Fechou? Vamos seguir. Bom, o artigo 7º, ele fala da carreira, né? Os cargos públicos efetivos no âmbito das agências reguladoras, todos esses cargos públicos efetivos possuem um plano de carreira, tá? Um cargo público efetivo, ele pode ter natureza singular, isolada, ou ele pode ser constituído dentro de um plano de carreira. Todos os cargos efetivos nas agências reguladoras são cargos efetivos que possuem plano de carreira. E o que é uma carreira, segundo o artigo 7º da Lei 10.871? É um conjunto de classes, de cargos de uma mesma profissão, natureza do trabalho ou atividade, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições. Quando você está diante de um cargo público efetivo, organizado em carreira, você vai verificar, na verdade, um conjunto de cargos. Um cargo inicial, representado aqui como classe, e vários cargos escalonados verticalmente, né? Por exemplo, no âmbito das agências reguladoras, a carreira, ela está estabelecida assim. Nós temos vários cargos, né? Nós temos os cargos de especialista em regulação, nós temos cargos de técnico em regulação, técnico administrativo, analista administrativo, e todos esses cargos efetivos nas agências reguladoras possuem o seguinte plano de carreira. A classe inicial é representada como a classe A. A classe inicial é representada como classe A.
A classe intermediária é a classe B e a classe final no plano de carreira é denominada especial. Cada classe dessas corresponde a um cargo público. A classe inicial, a classe A, ela é preenchida, provida mediante nomeação. A nomeação é a forma de provimento originário de um cargo público. Por quê? Porque independe daquele provido ter um vínculo anterior com a administração, ou seja, a pessoa que vai preencher a classe inicial, ela não precisa ter vínculo anterior com a administração pública, ela estará sofrendo um provimento originário, que no caso aqui das agências reguladoras decorre de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, o aprovado em concurso público, ele será o quê? Nomeado na classe A. Então, a classe A é preenchida por nomeação. Já a classe B será preenchida por outra forma de provimento de cargo público, qual seria a promoção. E a classe especial também será provida pelo provimento derivado chamado promoção. Então, isso é um cargo público efetivo que possui um plano de carreira. Ele ingressa inicialmente na classe inicial da carreira, mediante nomeação que decorreu de aprovação em concurso público, e vai galgando, vai desenvolvendo-se num plano de carreira, porque esse cargo possui outros cargos, que aqui foram representados como classes, e as demais classes, os demais cargos do plano de carreira serão preenchidos por outra forma de provimento de cargo público, a promoção. Nos termos do artigo 8º da Lei 8.112, a promoção é uma forma de preencher cargo público, e nos termos do artigo 33 da Lei 8.112, a promoção é uma forma de vacância de cargo público, é uma hipótese de vacância. Olha o que acontece. Quando Maria, servidora pública federal de uma agência reguladora, que pertence à classe A, é promovida para a classe B, o que acontece na classe B? O que acontece no cargo B? Uma promoção. Ocorrerá uma promoção, provimento de cargo público. O cargo B será preenchido. E o que acontece no cargo A? O que ocorre no cargo A? Uma vacância. E o cargo A estará disponível para que outro aprovado em concurso público seja o quê? Nomeado. Então, a promoção, de acordo com a Lei 8.112, ela tem uma dupla finalidade, né? A promoção, ela preenche o cargo B e, ao mesmo tempo, né, permite que o cargo A fique vago e disponível para outro aprovado em concurso público sofrer uma nomeação. E, novamente, isso acontece quando a servidora Maria, da agência reguladora, é promovida para a classe especial. Ao ser promovida na classe especial, que é a última classe, o que acontece na classe intermediária B? O que acontece no B? Uma vacância. E o B, né, ficou disponível para que um A seja promovido à classe B, e o que acontecerá na classe A? Uma vacância. E um aprovado em concurso público será o quê? Nomeado. Então, não esqueçam, cargo público efetivo organizado num plano de carreira, ele possui um conjunto de classes. Cada classe corresponde a um cargo público, que será preenchido inicialmente por nomeação, e nas demais classes o preenchimento se dará por promoção. E a promoção, ela tem o duplo efeito de preencher um cargo público e declarar o cargo anterior o quê? Vago. Este, então, é o cargo público efetivo nas agências reguladoras. Todos eles, seja de especialista em regulação, técnico em regulação,
técnico administrativo, analista administrativo, qualquer desses cargos, em qualquer agência reguladora, tem esse plano de carreira distribuído, desenvolvido em 3 classes: classe A inicial, classe B intermediária e classe final é a classe especial, tá? Então, a carreira da ANS, da NPP, da ANAC, da Anatel, da Anvisa, ou seja, das agências reguladoras, se desenvolve assim. É um conjunto de 3 classes. Classe A é a classe inicial e a classe especial é a classe final. Então, é um conjunto de classes, de cargos da mesma profissão. Então, especialista em regulação é o cargo que possui um plano de carreira organizado em classes, classe A inicial e especial é a classe final, escalonado segundo a responsabilidade e complexidade inerente às suas atribuições. Bom, e a classe? Nós temos o conceito de classe, também no artigo 7º, é a divisão básica da carreira integrada por cargos. Veja, eu te falei que a classe corresponde a um cargo, né? A classe, então, é a divisão básica da carreira. No caso das agências reguladoras, a carreira foi dividida em 3 classes. Cada classe corresponde a um cargo de idêntica denominação. Então, técnico em regulação, classe A. Técnico em regulação, classe B. Técnico em regulação, classe especial. Atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e experiência para desempenho das atribuições. Então, carreira, conjunto de classes. Classe corresponde a um cargo e divide aquele plano de carreira. No caso das agências reguladoras, 3 classes. Tudo bem? Vamos seguir. Aqui a demonstração das carreiras e ainda, para nossa surpresa, o plano de carreira das agências reguladoras é dividido também em padrão. O que é um padrão? É a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira. Então, vou fazer aqui uma representação. Olha que interessante. Todos os cargos das agências reguladoras, especialista em regulação, técnico de regulação, técnico administrativo, analista administrativo, todos eles possuem o mesmo plano de carreira apresentado por um conjunto de 3 classes, A, B e especial. Todos esses cargos possuem esta mesma organização e cada classe possui o quê? 5 padrões. Melhor dizendo, a classe A e a classe B possuem 5 padrões e a especial é um pouquinho diferente porque possui 3 padrões remuneratórios. O que é um padrão? Um padrão é um índice remuneratório dentro de uma classe, né? Então, é uma faixa remuneratória. Por exemplo, o analista administrativo. O analista administrativo vai iniciar sua carreira na classe A, onde ele será nomeado? Na classe A, no primeiro padrão, que corresponde a um valor de vencimento, a um valor remuneratório, né? E esse servidor, com o passar do tempo, né, por critérios definidos em lei, ele vai passar para a faixa 2, para o padrão 2. Essa passagem de um padrão para o outro, do 1 para o 2, depois do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 para o 5, dentro da mesma classe, essa passagem de um padrão para o outro dentro da mesma classe é chamada de progressão. Progressão. Enquanto que a passagem do último padrão da classe A para o primeiro padrão da classe B, esta passagem é chamada de promoção, porque esse servidor
né? Ele deixou a classe A e passou para outro cargo público na classe B, então nós temos uma promoção. Então é interessante, a carreira das agências reguladoras, ela possui um plano de desenvolvimento funcional que compreende as progressões, que são a passagem, correspondem à passagem de um padrão para outro, de uma faixa remuneratória para uma faixa remuneratória melhor dentro da mesma classe, e nós temos a promoção, que é a passagem do último padrão remuneratório de uma classe para o primeiro padrão remuneratório da classe superior, que corresponde a um cargo, portanto, nós temos uma promoção. Fechou? E no próximo bloco, mais Lei 10.841. Até!